o próprio ET de Varginha, né? A criatura lá de Varginha. Eu não vi nenhum desenho do ET de Varginha. Como que ele era descrito? Você não viu? Eu Não, trouxe uma pasta com um desenho feito por um militar que capturou a criatura. Ele fez o desenho para mim, né? Me contou a história. Eu tô para ir para Minas para gravar com ele agora, ele contando como que foi a experiência de capturar essa criatura lá. Tá. E eu tenho uma pasta aqui. Então ele seria Gama, seria um tipo Gama. Seria o Gama, isso. Ó, aqui a pastinha do caso do ET de Varginha tem várias fotografias. A ufologia, ela não é considerada ciência, né? Ó, esse aqui foi o desenho que ele fez da criatura. Então, ele não pode ser um alfa? Então, como ele tinha uns calombos na cabeça, né, não necessariamente chifre, tinha os olhos vermelhos, então a gente classificou essa criatura como um Gama. Parecia sem polegares. Ele não tinha polegar, tinha 3 dedos nas mãos e 2 dedos nos pés. Como se fosse um charuto meio gordo, assim. Entendi. E na época de Varginha, nós estivemos pesquisando dentro do grupo dos 7. O que era o grupo dos 7? Eram 7 investigadores que tiveram acesso irrestrito a todo o material de Varginha. Depoimento de militares do Exército, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, civis também. Então, esse grupo trocava informações naquela época e tinha acesso a tudo que era importante. Quem que era esse grupo? Era o Birajara Franco Rodrigues, de Varginha mesmo, ele morava lá, um advogado. O Vitório Pacatini, que era do grupo do Cicoane, do Úvio Brant Aleixo. Tinha o Claudeir Covo, falecido Claudeir Covo, que era esse engenheiro, um cara super sério. E eu era o 4º homem, né, do grupo dos 7, porque eu era vice-presidente do INFA, que era o grupo que o Claudeir presidia, aqui em São Paulo. Aí eu chamei o meu vice-presidente lá do Guarujá, que eu era o presidente do GUG, Grupo Ufológico do Guarujá, que é o Jamil Villanova. Como ele era muito expert em desenho, você também né? Ele fazia os desenhos para nós. Tipo um retrato falado. Retrato falado, com as testemunhas, né? Então, ele foi muito útil, o Jamil Villanova, na pesquisa de Varginha. E depois nós acrescentamos no grupo do 7 o Eduardo e Oswaldo Mondini, que eram 2 irmãos gêmeos de Sumaré, para investigar o caso, porque o que aconteceu em Varginha? Foram capturados criaturas, teve todo o acobertamento militar, é um arquivo X real mesmo, Varginha. E aí depois foi levado para a ESA, instalação do Exército, e do Exército foi feito um comboio no dia, do dia 23 para o dia 24 de janeiro de 96, quando então levaram essas criaturas, uma viva e uma morta, para a Unicamp, a Universidade de Campinas. Quem relatou isso? Pessoas que trabalham com o Badam Palhares, né, que estavam lá na Unicamp, e militares que participaram desse comboio. Caramba. Ou seja, eles foram para lá, levaram as criaturas e entregaram para o Badam Palhares. Eu cheguei a conversar e ter o depoimento de 2 enfermeiras que viram essa criatura lá. O próprio Badam chegou a dar com a língua nos dentes algumas coisas, embora ele negue, né? Todo mundo nega, né? O Exército nega, a Polícia Militar nega, o Corpo de Bombeiros, o pessoal do hospital, porque foi intimidado ali, então nega. E na Unicamp eles também negam, então, embora a criatura passou por lá e os americanos depois estiveram lá e levaram essa criatura. Uma delas ficou no Brasil, foi para Iperó, que é uma base da Marinha. Morta ou a viva? Então, aí a gente não sabe se foi a viva ou a morta. Eu acredito que é a morta, entendeu? A morta, né? Você acha que os Estados Unidos vai deixar viva não, aqui? Os Estados Unidos pega tudo da gente, cara. Tudo. Então, mas a quem interessa acobertar isso? Porque não seria bom divulgar essas coisas para a população? Qual é a vantagem de calar todo mundo? Depende. Né? Você tem que ver algumas coisas e a forma de como que vai divulgar isso para a população. Por que os militares acobertam e não divulgam? Primeiro fator é pânico. Porque se tiver um pânico generalizado, imagina só, lá em Varginha, que ocorreu esse arquivo X, inclusive morreu
um PM, que é esse daqui, o Marco Eli Ele Xerez. morreu como? Por quê? Ele capturou o ET de mão limpa e veio... Sem proteção. Sem proteção. E ele tomou um arranhão embaixo da axila, do braço, e depois de um tempo ele veio a ter alguma infecção, alguma coisa lá, e veio a falecer. Entendi. Né? Mas ele certamente capturou a criatura. Tem uma estátua baseada no... Estátua do ET tem de Varginha. estátua. Já foi em Varginha? Não, mas falaram que tem um comércio todo em volta do Tem ET. nave, tem estátua, tem uma caixa d'água em forma de ET, é bem bacana. Talvez você não saiba, Mandíbula, mas eu fiz a capa do jogo, acho que se não me engano, um dos primeiros jogos feitos aqui no Brasil que chamava ET de Varginha, um jogo em DVD. Pô, isso aí é legal. Lembra disso aí? Lembro. Eu fiz a capa dele, eu pintei. Que legal. E Olha então, aqui esse todos é de Varginha? tudo de Varginha, desenhos. Esse aqui foi feito por militares que capturaram no Rio Verde uma dessas criaturas meses depois que aconteceu o todos fato com as relatam meninas. as coisinhas na cabeça aqui, né? Os calombinhos na Isso. Isso aqui foi um desenho do militar. Eu tenho o original aqui pra te mostrar. Eu trouxe. Eu falei, eu vou no programa do Inteligência, cara, não é todo dia que a gente vai lá, né? E falar com o Rogério Vilela é um obrigado, prazer, cara, uma honra. Aí eu trouxe a carta do militar que ele me mandou e ele fez o desenho da criatura. Sabe o que ele fala aqui, ó? Ele diz que eu não posso me identificar por questões de represália dos meus superiores e no final de semana pensei bastante e resolvi escrever. Eu e outros colegas de farda participamos de uma operação no Rio Verde, pois avistamentos de criaturas foram reportados. Houve o fato do avistamento e captura no dia 20 de janeiro, que foi o das meninas lá, né? Mas 5 meses depois, novamente, naves e seres apareceram por aqui. Eu e mais uma equipe com o sargento fizemos uma patrulha no rio e eu vi um estranho ser com características das primeiras capturadas. Faça um desenho no papel de seda para que o prezado pesquisador tenha detalhes do bicho. Era muito feio e vimos ela saindo na margem direita e correu para o mato. Devia ter 1,60 m de altura, era marrom escura, com olhos vermelhos e chifres, né? Ele acha que era chifres. Sim. Mas era uma espécie de calombinho. E ele continua aqui. Meu colega que participou de outra patrulha no dia 4 de julho de 96 disse que viu nas águas um ser todo peludo do tronco até a cabeça. Os olhos eram vermelhos iguais. Espero ter ajudado nas pesquisas. Infelizmente não posso me identificar nesse momento. Né? Porque senão sofreria aí as represálias cabíveis lá por ser da instituição do Exército, né? Não, mas de um órgão militar. Quem sabe essas paradas são superiores deles? Quem que sabe? Daí, quem que poderia ser confrontado ou falar, e aí? O que aconteceu? Quem poderia ser? Então, na verdade, o que acontece? Muito do que se levantou de Varginha foi classificado como ultra secreto ou até acima. Então, esse tipo de classificação a gente não consegue ainda pedir a liberação. Mas o presidente pode? Ele tem acesso a isso? O presidente sempre tem acesso a casos ufológicos. Sempre. Então, vamos pedir uma coisa. Por exemplo, a Dilma, né, que era daquela época. Exatamente. Ela falou, eu respeito o negócio do ET de Varginha. Com certeza, ela foi informada a respeito do que estava acontecendo. Agora... Porque todos os presidentes... Cara, eu tenho... Que ano que foi? 96? 96.